Retrabalho. Vamos saber dos meninos se eles praticam a gentileza e qual é a gentileza mais comum da vida de vocês. Nemer, Cássio, tudo bem? Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cássio Moro. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia por quê? Não estou entendendo. Quando a moça falou lá, eu concordei com o trânsito é um negócio muito hostil. Eu que ainda ando de bicicleta, carros acham que tem preferência, já passam buzinando. É um risco, é difícil mesmo no trânsito. E pior que o capixaba eu acho super simpático. Eu vim de uma terra que é mais famosa pelo pessoal ser mais mal-humorado que aqui, que é lá em Curitiba. Então, tá tudo de boa aqui. Então, é história isso, né? De que a gente não dá bom dia, que a gente não pratica a gentileza? É engraçado, tem vários comediantes capixabas exploram muito isso, né? Que o capixaba não é friendly, né? Não dá bom dia. Eu tenho meus questionamentos, mas eu acho que realmente a gente é um povo mais fechado que o mineiro, por exemplo, né? Mas acho que não, dá um tom de exagero até para criar esse mito, que eu acho legal, acho interessante. É uma coisa relativa, nós estamos no meio entre baianos, mineiros e cariocas que são uma simpatia por si só, né? A concorrência é desleal. Verdade. É isso. Bom, vamos avançar aqui na nossa pauta do dia, é a escala 6x1. Tem uma declaração forte, né, do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, dizendo que há uma imposição legal para que a redução se concretize. Fernanda, com todo respeito ao ministro, acho que ele volta e meia dá umas atrapalhadas, né? Eu acho que os discursos dele são, na minha opinião, sempre ultrapassados. Já debatemos aqui as portarias que ele tenta implementar para fechar o comércio aos domingos, sempre adiando. Ou seja, eu acho que ele precisa tirar a capa, né? A roupa de sindicalista e atuar como ministro mesmo, ministro de trabalho, para gerar renda, para gerar emprego, para gerar educação e capacitação dos trabalhadores. E eu acredito que essa questão da escala 6x1 é um debate importante, mas eu acho que não é uma realidade geral. Existem categorias, sim, que estão na escala 6x1, mas grande parte não. E para isso que servem os sindicatos, né? Justamente para estabelecer, negociar jornadas, formas de trabalho, horários de trabalhos, e não é na canetada e muito menos como o ministro vem fazendo de forma atrapalhada, ameaçando sob pressão. E eu tenho minhas dúvidas se isso passa no Congresso. O que você acha, Cássio? Hoje a gente não vai discordar muito, não. É evidente, né? É evidente que todo mundo quer melhoria nas condições de trabalho. Agora, essas melhorias devem ser apuradas de forma concreta. O que o governo faz, ou que muita gente faz, é aquela mesma estratégia de algumas grandes empresas ao lançar um produto. Primeiro você coloca a necessidade, uma narrativa de que o consumidor tem a necessidade daquilo. Então se implementou nos últimos meses uma necessidade absurda de que o trabalhador precisa trabalhar menos. Nunca houve reclamação durante décadas, não estou dizendo que não tenha. Mas criou-se essa atmosfera de que para o trabalhador trabalhar 44 horas semanais é demais e tudo mais. Isso embutiu na cabeça para daí vir uma norma única para todo tipo de trabalho. E essa é a minha grande crítica, que tem que reduzir trabalho. O que vai acontecer com isso? Primeiro, daí o que ele vem? Eu acho que o Brasil ainda não está... Parece que nós não estamos ainda tão maduros quanto a visões democráticas. E o ministro deixou bem claro. Vai ser na canetada, no autoritarismo, porque as partes não querem negociar, porque empregadores não querem. Agora, o que vai acontecer de efeito se der uma canetada? Existem trabalhos que precisam de demanda. Quando você reduz isso, tira de 6 para 1, diminui para 4, 3 dias de trabalho na semana, seja o que for,
você vai criar um excedente de mão de obra e tem outras empresas de olho, né? As empresas de plataforma estão de olho nisso. O trabalhador não vai trabalhar menos, ele vai conseguir achar um bico de entrega, alguma coisa assim. No final das contas, daqui 10, 15 anos, o trabalhador vai olhar para trás e, poxa, eu tinha um emprego que me aguentava, agora eu tenho 2, 3 bicos e não tem um emprego que me garanta. E ele vai trabalhar mais, porque não tem como. O mercado vai dar um jeito de pegar essa mão de obra ociosa que vai ser gerada com essa lei e vai criar situações ainda mais degradantes para o trabalhador. Então a coisa tem que ser pesada. Existem profissões que, de fato, as empresas até fazem estudos. Nós já fizemos 2 anos atrás, empresas fazendo estudos de redução de jornada para o modo de trabalho deles. Então depende muito de negociação, depende de cada setor, depende de cada empresa. Não dá para generalizar regra única de forma, e o que é pior, o que é mais grave, de forma autoritária e antidemocrática. É a minha visão. E aí, E eu, Nemer? eu, eu somo a isso também, Fernanda, mais um desconvite à CLT, né? Hoje, enquanto as pessoas buscam autonomia, buscam você ter mais liberdade, tanto na contratação quanto na prestação de serviço, essa intromissão, que eu concordo com o Cássio, antidemocrática que o ministro quer fazer, isso vai fazer com que cada vez mais as pessoas sob o guarda-chuva da CLT diminuem, que para mim já é uma tendência natural, e especialmente agora, a depender do julgamento do STF sobre essa questão de pejotização, terceirização, enfim. Então, é preciso ter um debate mais honesto com a sociedade. Esse é o ponto. Esse é o Né? ponto do Roberto, é isso mesmo. A pessoa trabalhando menos sobre o regime CLT porque tem menos horas. Com certeza ele vai usar essa mão de obra, esse tempo sobressalente para outras profissões desregulamentadas. Com o tempo, isso aí vai ser a cereja do bolo para acabar com o CLT, com a Justiça do Trabalho e tudo mais. Eu não tenho Exato. dúvida. E claro, É, uma remuneração cada vez menor para o trabalhador. perfeitamente. Então, é preciso debater, Fernando, outras formas de relação de trabalho. É preciso debater, como a gente fala aqui, capacitação, educação, né? Eu acho que é isso que a gente precisa, na minha visão, e a gente não enxerga uma vontade, e aí eu falo de forma muito tranquila, desse governo de capacitar e trazer estudos, porque hoje a gente vive, por exemplo, já trazendo aqui um dado interessante, que para mim é um dado triste, que é o Brasil atingiu que metade da população brasileira recebe benefícios sociais. Obviamente, né, já deixar claro aqui para os ouvintes que eu não sou contra o fornecimento de benefícios sociais. Eu sou contra essa um leque muito alto, muito aberto. Acho que esse benefício tem que efetivamente chegar em quem precisa. Agora, esse dado de metade da população brasileira assusta, né? Acho que há algo errado, né? Como diz, salvo melhor juízo Shakespeare, há algo de podre no rei de Dinamarca, né? Não faz sentido um país como o Brasil, com uma economia que está hoje, ter metade da população recebendo benefício social. Então, esse debate precisa ser feito, né, Cássio? Eu só queria ter a erudição do Alberto para poder citar Shakespeare, eu não tenho. Mas ó, eu vejo um forte movimento a favor disso, tá? Eu acho que, Fernando, eu acho que o movimento é importante, acho que as pessoas precisam sim ter, mas já é possível isso hoje, né? Já é importante esclarecer isso para a população. A escala 5x2, 4x3, seja a escala que for, já é plenamente possível. Agora, isso tem que se adequar à realidade de cada atividade econômica e de cada profissional, né? Por exemplo, eu não posso, como quer o ministro, numa canetada, reduzir jornada e manter salário. Não há o que se sustente, Não, financeiramente falando, né, Cássio?
No curto prazo vai manter o salário, isso, mas no longo prazo vai reduzir. Não tem como ser diferente disso. Sem falar no fato de que quando você tem as normas de mão beijada vindo do Estado, você castra o poder negocial dos sindicatos. Os sindicatos saem enfraquecidos desse tipo de situação. Então é muito grave isso. Você ter um governo fazendo as vezes de sindicatos, defendendo os pleitos deles, eles acabam perdendo a possibilidade de negociar, de querer mais interesses, e hoje já é uma realidade. Os sindicatos hoje são muito mais fragilizados do que décadas atrás. Por quê? Porque vinha tudo mastigadinho do governo, isso é complicadíssimo. É isso, gente. Obrigada. Bom dia para vocês e até a próxima. Cheio de Obrigado, gentileza Fernanda. com os meninos hoje. Mas você sempre Bom, muito gentil. bom dia, Obrigada. gente. Um abraço, até semana que vem. Beijo dia, para gente. Tchau, vocês. tchau. Até quinta, hein? Tchau.